Bom dia, queridos irmãos. É com muita alegria que nós estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Hoje nós vamos ver os benefícios da comunhão entre irmãos na fé. O Salmo de número 133, que é o texto base do nosso estudo, diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. O finalzinho do verso 3 diz: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quando estamos reunidos em um só corpo, em uma só fé, em uma só esperança, neste único Deus que é vivo e verdadeiro, Ele derrama sobre nós os benefícios da comunhão. E o primeiro benefício da comunhão que nós vamos ver é o encorajamento. Encorajamento significa que a fé que nós temos em Deus, por meio da palavra do Senhor, nós vamos encorajar uns aos outros, através da palavra, através da oração. O primeiro texto que nós vamos ver está em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Então Paulo está nos aconselhando ou nos orientando a vivermos uma vida vigilante para não cairmos em pecado, para permanecermos firmes na fé em Cristo Jesus, na palavra de Deus, a nos portar varonilmente, ou seja, sejamos homens de verdade, mulheres de verdade, homens de fibra, mulheres de fibra, homens e servos do Senhor, do Deus Altíssimo, e assim fortalecendo uns aos outros para a glória de Deus. Um outro texto que nós vamos ver, que diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, Deus Pai, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isto, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios, capítulo 4, verso de 7 a 18. Paulo está nos encorajando pela palavra, porque assim como Cristo morreu para nos dar vida, nós temos que fortalecer uns aos outros com esta palavra. Ele fala de angústia, de tribulação, mas ele fala de esperança, de fortalecimento, mediante a fé em Cristo Jesus. E ele encerra dizendo: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Nós vamos passar por lutas, por provações e privações, mas isso vai converter em glória no reino celestial, que está preparado para aqueles que têm a fé e a esperança em Cristo Jesus.
Este é o primeiro benefício da comunhão, encorajamento. Um fortalecendo o outro, um encorajando o outro a permanecer firmes na fé em Cristo Jesus. O segundo benefício é o crescimento, amadurecimento na fé, na esperança, no amor, na dedicação a Deus. O primeiro texto diz: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11. Paulo nos exorta a consolar uns aos outros, a edificar uns aos outros, como estamos fazendo, como ele estava fazendo naquele determinado momento. É obrigação nossa, por meio da palavra de Deus e a fé que nós temos em Cristo, nos consolar, nos edificar, como Paulo fez com a igreja de Tessalônica, e assim nós temos que fazer uns aos outros para a glória de Deus. O segundo texto diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. 2 Pedro 3, verso 18. Pedro está orientando que nós temos que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é crescer na graça e no conhecimento? É o estudo da palavra de Deus, é saber que nós somos salvos não mediante obras, não mediante aquilo que nós podemos fazer ou deixar de fazer, mas nós crescemos na graça de Cristo Jesus, que morreu para nos dar a vida eterna. Isto de graça, o favor que eu não mereço. Nós temos que crescer em estatura e graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. O terceiro benefício é a ajuda mútua, a ajuda uns aos outros. O primeiro texto diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Não é você ajudar uma pessoa que está carregando um peso. Levar as cargas uns dos outros é você orar uns com os outros, você orar pelos outros, você ser suporte, você ser motivo de alegria, de prazer, de você estar presente no sofrimento, na angústia, na dor, estar ali chorando com o seu irmão, chorando com o seu amigo, suportando as perseguições. Isto é levar as cargas uns dos outros. Segundo, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz, Deus tem prazer quando nós fazemos o bem, quando nós cooperamos para o bem do outro. Nós socorremos, nós estamos ali, pode contar comigo. E isto satisfaz a alegria de Deus. Hebreus capítulo 13, verso 16. Um outro benefício da comunhão entre os irmãos é a força. E o texto diz: com o ferro se afia, assim um homem ao seu amigo. Provérbios 27, 17. O ferro, ele faz bem para o outro ferro. Um afia o outro, para que ambos produzam o trabalho necessário. Assim, o homem fortalece ao seu amigo. Assim, o homem encoraja o seu amigo. Assim, o homem leva crescimento para o seu amigo. Assim, queridos, nós temos que fortalecer um ao outro. Efésios capítulo 3, 4 a 16 diz: por esta causa, Paulo ele diz isso, me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Paulo está dizendo que ele ora, que ele intercede
para que Deus o Pai, segundo a riqueza da sua glória, conceda que sejamos fortalecidos no nosso homem interior, não o nosso físico, mas a vida espiritual seja fortalecida com poder mediante o Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós, para fortalecer, santificar a nossa vida espiritual, para a glória de Deus. E o último versículo da força: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4:13. Então ele está dizendo que nós vamos chegar à unidade da fé, que nós vamos chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus, que nós vamos ser verdadeiros homens e mulheres de Deus, à medida da estatura da plenitude de Cristo, ou seja, da força, da santidade, da retidão, da pureza do nosso Senhor Jesus Cristo. Os benefícios da comunhão entre os irmãos traz esta força. Os benefícios da comunhão entre os irmãos promove o amor, edifica e fortalece o amor de uns para com os outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João, capítulo 13, verso 35. O amor é um mandamento que Deus nos dá. E esse mandamento, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também vos compara convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses 3, verso 12 e 13. O amor é conhecido aqueles que têm amor uns aos outros. O Senhor faz crescer e aumentar o amor uns para com os outros, para com todos, como também para convosco, a fim de que sejamos um coração, confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de Deus e Pai. Queridos, o amor é o vínculo nosso com Deus e o vínculo nosso com o nosso próximo, com o nosso irmão. Os benefícios da comunhão entre os irmãos traz encorajamento, traz crescimento, traz ajuda, traz força, traz amor, traz esperança, traz cuidado e, acima de tudo, a certeza que estamos no caminho, na verdade e na vida, que é Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Senhor, graças te damos pelo teu grande amor, que possamos a cada dia, Senhor Deus, receber em nós os benefícios da comunhão com os irmãos da fé. E que outros, ó Pai, possam, Senhor Deus, se ajuntar a nós, para que possam também ser abençoados dia após dia, na tua palavra, pela tua mão poderosa e pelo teu grande amor, que é dedicado a nós. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido.